Olá pessoal, nós vamos iniciar hoje a nossa aula do módulo 2, capítulo 1. Faremos um trecho do capítulo 1 que será dividido em partes. Para iniciarmos essa aula, abordaremos o que é anatomia. Anatomia, ela é uma palavra de origem grega em que ana significa em partes e tomia, cortar. Então, literalmente, anatomia é cortar em pedaços. A anatomia é um campo da biologia que estudará a forma, a estrutura, os sistemas do corpo humano, demonstrando toda a sua organização e complexidade. Então, a respeito da organização, nós vamos ter a organização geral do organismo humano, do corpo humano. Então, nós podemos organizar de uma forma crescente, então, do menor para a maior dimensão dos componentes do corpo humano. Nós teremos 6 níveis de organização. Esses 6 níveis, eles são importantes para que a gente tenha uma compreensão mais clara da anatomia e da fisiologia humana. Esses 6 níveis são os níveis químico, celular, tecidual, também chamado de histológico, o nível orgânico, o nível sistêmico e o nível organísmico. Nós podemos observar aqui então diversas estruturas presentes no ser humano, seus sistemas, suas estruturas. Para que nós abordemos o nível químico, é importante entender que o nível químico inclui as menores unidades de matéria que são encontradas estáveis no universo, que são os átomos. Esses átomos, eles participarão de reações químicas e muitas dessas reações químicas ocorrem a partir do agrupamento desses átomos. Esse agrupamento é denominado molécula. Então, a molécula ela pode ser uma molécula com dois ou mais átomos ligados, podem ser átomos do mesmo tipo ou uma composição com diferentes tipos de átomos. Então, nessa imagem, nós observamos a estrutura molecular de um composto químico, mostrando os seus átomos ligados, dando essa estrutura espacial da molécula. Em relação ao nível celular, nós vamos observar que essas moléculas unidas e uma diversidade de moléculas vêm a formar as células. E as células são as unidades básicas, estruturais e funcionais do corpo de qualquer ser vivo, consequentemente, do corpo humano. Nós temos células que são os próprios seres vivos, quando nós estamos abordando a característica de um organismo unicelular. Já o ser humano, ele é pluricelular, ele é formado por alguns trilhões de células. Então, nós podemos observar nessa imagem de microscópio algumas células com os seus núcleos, os seus citoplasmas. O próximo nível é o nível tecidual ou também chamado de histológico. Os tecidos são agrupamentos de células e de outros materiais orgânicos que estão entre elas, e todas essas células têm como uma única função trabalhar juntas. Nós vamos observar que existem basicamente 4 tipos de tecido na estrutura humana: o tecido epitelial, os epitélios, o tecido conjuntivo, o que apresenta maior diversidade. Então, nós teremos o tecido conjuntivo ósseo, o tecido conjuntivo sanguíneo ou hematopoético, teremos o tecido conjuntivo cartilaginoso, o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, nós temos uma diversidade
de tecidos de tecidos conjuntivos. O lipídio, o tecido adiposo, também é um tipo de tecido conjuntivo. Temos o tecido muscular, que apresenta três variedades: o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. E, finalmente, o tecido nervoso, aquele que tem a propriedade de transmitir pulsos elétricos pelo organismo. Então, nós podemos observar aqui um corte da estrutura do fígado, demonstrando o seu tecido, o conjunto de células e outras estruturas que formam esse órgão. Já que estamos falando em órgão, nós vamos abordar agora o nível orgânico. E o nível orgânico, nós temos os órgãos. Órgãos são estruturas compostas por dois ou mais tipos de tecidos diferentes. Nós vamos observar que os órgãos eles apresentam funções específicas. Por exemplo, o coração tem a função de bombear o sangue. O rim tem a função de filtrar o sangue e eliminar as toxinas. Os pulmões têm a função da troca respiratória pela hematose. E assim nós vamos ter outros órgãos no nosso organismo que apresentam, além das funções específicas, formas que são reconhecíveis, facilmente reconhecíveis. Então, nós temos aqui a estrutura do intestino sendo demonstrada nessa imagem. Com relação ao nível sistêmico, nós vamos abordar os sistemas, que nada mais consiste da união de órgãos, que existe uma relação profunda entre eles para o desempenho de uma determinada função orgânica. Nessa imagem, nós podemos observar o sistema nervoso, mostrando lá na parte superior da imagem a região do encéfalo, cérebro, cerebelo e bulbo, e toda a estrutura da medula espinhal e os nervos cranianos e os nervos raquidianos. Esses nervos se espalham pelo corpo para que todo o organismo receba os seus pulsos elétricos e também possa encaminhar ao centro nervoso, para que tenha a troca de informações no organismo. O nível organísmico é o de maior nível organizacional. Então, nós começamos com o nível químico, na estrutura atômica, chegamos agora no nível mais organizado, que é o nível do organismo, o nível do indivíduo vivo. Nós vamos observar que nesse nível todas as partes, todos os níveis anteriores, eles funcionam em conjunto, com o único objetivo: manter o organismo vivo, com a sua função plena. Então, aqui nessa imagem, nós conseguimos observar alguns sistemas nesse organismo. Então, nós temos o intestino, conseguimos observar os pulmões, conseguimos observar a estrutura esquelética, a estrutura muscular, os vasos sanguíneos, os nervos. Então, nós temos aí um conjunto de estruturas que são responsáveis pela manutenção da vida desse organismo. Se nós falamos dos níveis, e dissemos que a célula é a unidade da vida, é importante entendermos que existe um ramo da biologia que estuda as células. Esse ramo se chama citologia. A palavra citologia também vem do grego cito, a origem é kitos, que é célula, e logos, logia. Logos vem de estudo, então citologia literalmente é o estudo da célula. Nós vamos observar que a citologia ela vai ainda abarcar o entendimento da estrutura celular, do metabolismo, da hereditariedade e de outras funções que são observadas na célula.
O estudo da citologia ele teve seu advento conjuntamente com a invenção do microscópio. A microscopia permitiu que fossem observadas essas estruturas de pequena dimensão. E hoje nós temos uma diversidade de possibilidades de uso de microscopia, desde a microscopia óptica até a microscopia eletrônica. Em relação à composição química celular, nós vamos observar que existem os chamados compostos inorgânicos. Esses nós encontramos livres na natureza e também fazendo parte dos organismos, que nós temos a água e os sais minerais, e os compostos denominados orgânicos, como os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Então, nesse gráfico, nós conseguimos observar o percentual médio desses componentes nos organismos. A quantidade, o percentual de água, que é o mais abundante na estrutura da média de uma célula. Depois nós temos as proteínas, os carboidratos, os ácidos nucleicos, os lipídios, enfim, compostos que apresentam ah, eh, percentuais variados. Isso também depende do tipo de célula, depende da idade da célula, depende do tipo de atividade dessa célula. Em relação aos tipos celulares, nós vamos encontrar dois tipos celulares. A chamada célula procariótica ou célula procariota é uma célula mais simples, ela tem a estrutura de membrana, o seu citoplasma, e não teremos uma membrana delimitando a estrutura nuclear. O material genético ele fica disperso no citoplasma e ele é denominado nucleóide. Também não vamos encontrar nenhuma organela membranosa no interior dessa célula. Esse tipo celular é característico das bactérias e também das cianobactérias, que são as algas verde azuladas. Então aqui nós observamos uma imagem de uma bactéria, de um corte de uma bactéria, mostrando a sua simplicidade estrutural. Já a célula eucariótica ou célula eucariota, ela é uma célula de maior complexidade. Já existem compartimentos, organelas membranosas no seu citoplasma. E além disso, existe uma membrana que delimita todo o material genético, todo o DNA, que é chamado de carioteca. Esse tipo de célula ela já está presente em organismos mais complexos, como aqueles que pertencem ao reino protista, como as algas e os protozoários, que pertencem ao reino fungi, como os fungos, que pertencem ao reino planti, como as plantas, e o reino animalia, como as células animais. Então aqui nós podemos observar uma célula animal com uma quantidade significativa de organelas, como mitocôndrias, como complexo golgiense, como retículo endoplasmático, como lisossomos, e a presença também da membrana nuclear, a carioteca, que envolve o material genético. Em relação às estruturas do corpo, nós vamos observar estruturas que aparecem de maneira variada nos organismos, tendo pontos que se assemelham neles, mas também existem algumas particularidades, tipos e subtipos. Então, nós podemos observar estruturas como os músculos, que existe variação nas estruturas, nomes específicos, posicionamentos específicos, e a própria estrutura muscular ela é muito característica. Também podemos observar a presença de ligamentos e tendões. O tendão é aquela estrutura que faz a ligação entre a musculatura e o tecido ósseo. Já o ligamento, ele faz a ligação entre um osso e outro osso. Então nós temos como um exemplo de tendão, o tendão calcâneo,
que liga a estrutura da, do calcanhar, do osso calcâneo, até a panturrilha, no músculo gastrocnêmio ou gêmeo, e também esse é um tipo de tendão. E ligamentos nós vamos encontrar nos ligamentos dos nossos joelhos, como o medial, o distal, menisco, que são tipos de ligamento. Aqui nós estamos observando na estrutura de um pé a presença de ligamentos e a presença de tendões. Nós também vamos ter os nervos. Os nervos nada mais são do que caminhos, de trechos do sistema nervoso que permite o percurso de pulsos elétricos no sentido de um órgão receptor até um órgão efetor, passando ou não pelo sistema nervoso central, que é o nossa medula e o nosso encéfalo. Além disso, nós temos a nossa estrutura óssea, o nosso esqueleto. Essa estrutura permite a fixação dos músculos, o que nos proporciona os movimentos. Além disso, algumas estruturas esqueléticas protegem órgãos importantes, como a caixa torácica e como o crânio. Além disso, nós temos os órgãos, que são estruturas extremamente importantes e facilmente reconhecíveis. Então, aí nessa imagem conseguimos observar o encéfalo, o pulmão, o coração, o fígado, o estômago, os rins, o intestino grosso e o intestino delgado. Existe um padrão de posicionamento e de localização desses órgãos na estrutura humana. Como último tema dessa nossa aula, é importante que a gente entenda o processo de fisiologia. Fisiologia é um ramo também da biologia que estuda o funcionamento e o equilíbrio do corpo humano. Esse funcionamento, nós estamos abordando todo o processo metabólico. Lembrando que metabolismo é um conjunto de reações de síntese e de quebra. Essas reações de síntese elas são denominadas anabolismo, enquanto as reações de quebra formam o catabolismo. O equilíbrio dessas reações, a manutenção do que nós chamamos de homeostase, é importante para termos o melhor funcionamento do corpo. E quem estuda esse funcionamento é a fisiologia. Além disso, ah, todo esse conjunto explica, tem como objetivo explicar os fatores físicos e químicos que se envolvem com a manutenção, a origem e a propagação dos seres humanos. Então, quando nós abordamos a fisiologia, nessa imagem temos aí uma série de processos fisiológicos. Um indivíduo, como um todo, ele tem processos fisiológicos de percepção, como a visão. Temos a fisiologia do exercício, em que abarcamos a estrutura muscular e também a estrutura esquelética, a estrutura cardíaca, a fisiologia do coração que bombeia o sangue para levar nutrientes e oxigênio até as células, a fisiologia do sistema digestório, a fisiologia da digestão, como nós quebramos os alimentos, absorvemos os nutrientes para que possamos ter energia no funcionamento, a fisiologia da excreção, como os nossos rins trabalham para que seja o sangue filtrado e colocado as substâncias tóxicas para o meio externo, a fisiologia da reprodução, como funciona a reprodução, como são produzidos os gametas, como funcionam os órgãos que compõem o sistema reprodutor, o transporte de substâncias, a fisiologia que o sangue exerce e, finalmente, todo o processo fisiológico do sistema nervoso, como se passam os pulsos elétricos, como temos a percepção, a formação desse conjunto de informações no nosso sistema nervoso.
Essa foi a nossa primeira aula e espero que tenha sido claro e que vocês possam aproveitar muito bem. Bons estudos e até a próxima.